amados têm de estarem nesses momentos de intercessão, de oração. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. E, amados, nós queremos, assim, estar trazendo uma reflexão da palavra do nosso Deus, um texto bem simples, né, que até já foi citado nessa noite, mas que o Senhor, ele nos chama a atenção. Eu quero estar lendo aqui 2 versículos de Lucas, no capítulo 11, e o versículo 9 e o 10, e também vou estar lendo Lucas, no capítulo 18, o verso 1. Então, o capítulo 11, verso 9 e 10 diz assim: por isso, lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. E aqui em Lucas 18, verso 1, né, o Senhor Jesus, ele diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Amém? Então, esse texto, ele me chama muito a atenção, porque aqui o Senhor Jesus, ele está trazendo a nós que nós devemos sempre orarmos sem desistir, que nós precisamos orar sem nunca desvanecer, mas colocarmos diante dele as nossas causas, as nossas petições, sabendo que nós temos um Deus no céu que nos ouve e que nos responde. E ouvindo os amados irmãos, né, a oração da irmã, da família que perdeu o seu ente querido, né, às vezes, amados, nós oramos ao Senhor e nós queremos que o Senhor, ele faça do nosso jeito, nós queremos que o Senhor, ele realize o milagre da nossa maneira, que ele chegue na hora que a gente realmente quer que ele chegue, mas nós sabemos que tudo é no tempo dele, que todas as coisas é no tempo do Senhor, e não no nosso tempo, né? Quando ele quer fazer, ele faz, mas se ele não quiser fazer, ele também não faz. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele diz aqui uma parábola para os seus discípulos, para que eles fossem persistentes na oração, né? Para que eles orassem sempre, persistindo naquilo que eles estavam querendo da parte do Senhor. E aí, quando ele coloca aqui em Lucas, né, que ele diz, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, a porta se abre, né, aquele que busca, encontra. E aí nós observamos que, amados, se nós queremos que a porta, ela venha se abrir, nós devemos pedir, né, bater. Então, se eu quero, digamos, eu vou sair daqui, vou à casa, digamos, do irmão Glauber, né, desculpe aí, e eu chego em frente da porta dele e fico lá. Será que vai ter como o irmão saber que eu estou em frente da porta dele, chegar e abrir a porta, sem que nada eu faça? No vaso. Né? Então, se eu chego, se eu quero ser atendida, eu tenho que bater na porta. Para consertar esse teu banheiro e a pia. Eu tenho que... Mas estão me ouvindo? Eu estou ouvindo interferência. Amém? Então, se eu quero que o abençoado abra a porta para mim, então eu tenho que bater nessa porta para que ela venha ser aberta. Eu não posso chegar em frente dessa porta, ficar parado, ficar calado e não reagir. Se eu estou buscando uma porta de emprego para mim, digamos, eu quero o emprego dos sonhos, eu quero que o Senhor, ele abra as portas de emprego para mim, no emprego melhor, que eu ganhe bem e tudo mais, mas e se eu ficar apenas sentado desejando, será que essa porta de emprego ela vai ser aberta para mim? De forma alguma. Eu vou ter que buscar. Eu vou ter que ir em busca
desse emprego para que eu o encontre, para que eu encontre. Então, aquele que busca, encontra. Eu tenho que buscar para que eu possa achar. É o que nos diz a palavra do Senhor. Então, ele diz assim: peça e lhe será dado. Então, eu tenho que pedir. Eu acho lindo a parábola do Senhor Jesus, quando ele fala daquela viúva que importuna o juiz daquela cidade, no capítulo 18, né? Então, Jesus, ele disse o quê? Ele nos ensina com essa parábola a insistência na oração. Nós temos que insistir sempre, insistir e buscar e bater até que a porta ela venha se abrir. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro que o juiz daquela cidade era um homem mau e que não gostava, não se importava com ninguém. Ele só se importava consigo mesmo, ele não se importava com ninguém. Mas aí o que aconteceu? Aquela mulher insistiu tanto, ela foi tantas e tantas e tantas vezes à porta daquele juiz que ela acabou incomodando a ele. Ele disse: não temo a Deus, não temo a nenhum homem, mas essa mulher está me importunando tanto que eu vou dar logo o que ela quer, para que ela me deixe em paz, né? Foi assim aqui o juiz ele disse. Então, o que Jesus ele nos ensina, né? Que quando nós pedimos, quando nós insistimos em oração, ele está pronto a nos ouvir. Por quê, amados? Às vezes a gente pede um mês, pede 2 meses, pede um ano, apresenta uma causa diante do Senhor, e aí a gente não vê a bênção chegar. O que a gente diz, está demorando. O Senhor ele não está me ouvindo. O Senhor ele não se importa com a minha causa. Será que Deus ele não vê a necessidade que eu tenho dessa causa ela ser atendida na minha vida? Será que o Senhor ele não vê que eu estou precisando disso? Mas aí, amados, o que o Senhor ele fala conosco, o tempo é dele. Descanse nele, espere nele, confiantemente nele, somente nele, porque ele é quem faz, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que abre portas aonde não há portas, ele é o Deus que chega na hora que o homem diz não tem mais jeito, e ele levanta o morto depois de 4 dias. Ele é o Deus que faz o milagre acontecer quando menos a gente espera. Então, mas a gente deve saber que o tempo é dele. O tempo é dele. E o que cabe a nós é esperar confiantemente no Senhor para que essa porta ela seja aberta, para que essa oração ela seja atendida, para que essa causa ela seja resolvida. O tempo é dele, né? Devemos esperar confiantemente. E eu me recordo, uma certa vez o pastor ele contou um testemunho de uma irmã que ela, acho que os amados até já ouviram, ela desejava muito uma geladeira. E ela pedia, ela não tinha condições de comprar uma geladeira, e ela pedia essa geladeira, e chegou um determinado momento que ela parou de orar. Ela passou tanto tempo orando que ela disse: não, acho que Deus não se importa com o que eu estou pedindo. E aí ela parou de orar, pedindo essa geladeira. E aí, um certo dia, uma certa noite, ela sonhou, e nesse sonho, Deus lhe mostrava, ela viu uma geladeira toda cheia de poeira, telhas de aranha. Quando ela abria a porta da geladeira, estava cheia de telhas de aranha. E ela não entendeu, e aí ela foi orar e disse: Senhor, o que é isso? O que o Senhor está querendo me dizer com isso? E aí o Senhor falava para ela: tá vendo essa geladeira cheia de telha de aranha? Era a sua geladeira que estava chegando e você desistiu de orar por ela, né? Então, o que a gente aprende, né? Foi um testemunho que o pastor lhe contou. Às vezes a gente quer, só que quando não chega no tempo que a gente quer, a gente desiste de orar. Infelizmente, nós temos essa tendência de pedirmos, de querermos que as coisas aconteçam no nosso tempo.
nós temos essa tendência de dizer, Deus, trabalhe assim. Senhor, chegue assim e faça assim, porque eu estou precisando assim. Senhor, que o Senhor chegue hoje, porque se o Senhor não chega hoje, não vai ter mais, não preciso mais. Senhor, tem que ser agora, o Senhor tem que me dar agora. E eu acho isso terrível quando eu escuto pessoas orando, já ouvi, até em redes de televisão, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer, como se o Senhor ele fosse obrigado a nos dar alguma coisa, como se nós fôssemos merecedores de alguma coisa da parte de Deus, mas na verdade não somos. É pela sua infinita graça, é pela sua infinita bondade e misericórdia em nossas vidas que o Senhor, ele nos atende, que ele nos responde. Então, amados, bater para que a porta ela seja aberta. Insistir constantemente e buscarmos também da parte de Deus. Eu tenho orado tanto por isso, eu tenho buscado tanto a isso, mas não tem acontecido, eu não tenho visto nada acontecer. Mude a sua oração. Passe a orar, Senhor, é da tua vontade? É da tua vontade isso que eu estou pedindo? Eu me recordo que, se eu não me engano, Tiago, né, ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, né, para os seus próprios deleites. E às vezes isso acontece, a gente está pedindo errado, está pedindo apenas para que o Senhor lhe satisfaça do nosso jeito e da nossa vontade. E aí a gente tem que passar a orar, Senhor, é da tua vontade isso que eu tenho pedido? O Senhor está de acordo com isso que eu estou pedindo? Porque se eu tenho pedido tanto e às vezes não tem chegado, não tenho visto mudança nenhuma há tanto tempo, eu vou buscar da parte de Deus. E eu tenho que passar a orar assim como o Senhor Jesus. Eu acho lindo também essa passagem. Quando Jesus ele estava no Getsemane, ele, como homem, ele estava aflito pela hora que ele iria passar, pelo sofrimento que ele iria passar. E o Jesus homem não queria passar pela crucificação. E ele chega no Getsemane diante do Senhor e ele diz, Senhor, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Só que aí Jesus, algo que eu acho extremamente lindo no Senhor, ele diz, contanto seja feita a tua vontade. E se o mestre, né, o Senhor, ele pede assim, quem somos nós para chegarmos diante do nosso Deus exigindo alguma coisa da parte dele, né, amados? Nós não somos nada, mas nós devemos seguir aquilo que ele tem nos ensinado. Insista na oração e peça, como nesse texto aqui ele nos ensina, peça com humildade, podemos assim dizer. Não é querendo se exaltar, mas é se humilhando diante do Senhor, se humilhando diante da sua presença, colocando diante dele a causa, apresentando a ele para que ele, assim, no seu tempo, no tempo oportuno, ele possa fazer o milagre nas nossas vidas acontecer. Então, amados, essa é a palavra do Senhor Jesus, nessa noite, aos nossos corações, que nós possamos aprender com o nosso Mestre, que nós venhamos a cada dia estarmos na sua presença, que nós venhamos estar buscando, que nós venhamos aprender com Ele, com o que Ele nos ensinou. Ele está nos ensinando o quê? Insista, persista na oração, porque se você está batendo, uma hora essa porta vai se abrir. Alguém vai chegar e vai abrir a porta para você, né? Num momento, a porta vai se abrir. Eu acho interessante também quando Jesus conta aquela parábola, né? Eu gosto muito dessas parábolas, nesses versículos anteriores, que ele conta que o amigo, ele chega, né? O seu amigo bater na porta depois que ele já tinha deitado, depois que ele já estava lá, e aí ele chega batendo, pedindo pão, porque chegou um amigo na sua casa, né? E ele não tinha nada para oferecer. E ele diz, não vou me levantar, porque eu já estou deitado com o meu filho, não posso me levantar. Mas aquele homem insistindo, aí Jesus disse, ele vai se levantar e vai atender. Não porque é amigo dele, mas para que ele deixe de importunar a ele, né?
Então, o que Jesus está ensinando, insista, né? Vá insistindo, vá buscando, não desista, vá batendo que a porta ela vai se abrir. Então, eu amo ao Senhor, porque, amado, Ele sabe o que realmente nós precisamos. Eu amo ao Senhor porque Ele chega no momento dele e não no nosso. Amo ao Senhor porque Ele sabe o momento certo de nos abençoar, Ele sabe o momento certo, Ele sabe que se nós estamos precisando de algo agora, Ele vai nos dar agora, se for da vontade dEle. Mas se Ele quer nos ensinar algo, nós devemos aprender esse algo para que a bênção ela chegue nas nossas vidas. Às vezes nós temos que aprender algo da parte dele. Ele vai nos ensinar algo para poder nos dar a bênção, para poder a bênção chegar. A gente tem que estar pronto para receber essa bênção nas nossas vidas. Amém? Então, aprendamos com o Senhor Jesus, dia após dia, com o que Ele nos ensina. Se Ele está dizendo que a gente deve insistir, então é porque a gente deve insistir, não é verdade? Se Ele está dizendo insista, é porque Ele sabe que no momento Ele vai chegar e vai nos abençoar grandemente com aquilo que nós temos colocado diante dele. Mas eu gosto sempre de pensar assim, pedir a Deus conforme a sua vontade, e não conforme a nossa vontade, dia após dia. Amém, amados? Então, que o Senhor, Ele continue falando aos nossos corações, que essa palavra tenha falado ao seu coração também, como ela fala conosco, dia após dia, que nós venhamos estar na presença do Senhor constantemente, né? E eu quero só mencionar algo que a irmã falou, eu não me recordo o nome da irmã, ela louvou nessa noite, o rei está voltando, e eu acho maravilhosa essa canção, e o Senhor também fala muito comigo, e assim como a irmã, ela falando, né, que, tipo, algo, né, está aí para acontecer, algo que a gente não está esperando, e realmente nesses últimos dias o Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração, de que nós devemos nos preparar, de que nós devemos estar prontos, porque o Rei, Ele está voltando sim. E eu tenho observado tantas coisas, tanto agir de Deus, propriamente na minha vida, falando, o Senhor, Ele agindo de diversas formas, abrindo portas, o Senhor nos abençoando com algumas coisas, e aí sempre está vindo ao meu coração, o Senhor tem um propósito com isso. O Senhor tem um propósito com isso que Ele está nos dando. O Senhor, Ele tem um propósito, algo vai acontecer, o Senhor, Ele vai fazer algo, e que nós possamos estar constantemente. Eu só queria frisar, né, porque o Senhor, Ele falou ao meu coração mais uma vez nessa noite, o Rei, Ele está voltando, Ele está próximo, devemos estar preparados, amados, devemos estar prontos dia após dia, porque o Rei, Ele está voltando, e vamos estar confiantemente buscando esse Deus de coisas grandes. Jeremias 33, 3, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar todo o vosso coração, né? Quando ele diz para nós buscarmos a ele todo o coração, é porque nós, se buscarmos assim, vamos o achar. Amém?